Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós iremos falar sobre um tema bem brasileiro e bem atual. Nós iremos falar sobre a Amazônia, tá? Esse tema é referente ao capítulo 5 do livro de inglês, que tem como título Save the Amazon, Salve a Amazônia. E por que é importante falar sobre isso? Né? Além de ser brasileira, boa parte, a Amazônia é conhecida internacionalmente. Então não é difícil de você achar filmes, documentários, reportagens sobre ela em outras línguas, tá? Voltando para o inglês, que é a nossa disciplina, fica muito mais fácil quando você pega, por exemplo, um texto de língua inglesa falando sobre a Amazônia, quando você já sabe alguns termos. Por exemplo, você sabe que a floresta, ela é uma floresta tropical, mas você sabe como é que fala floresta tropical em inglês? Então é por isso que a gente vai falar sobre isso e estudar um pouco mais sobre a Amazônia com termos em inglês. Vamos lá? Para iniciar, eu trouxe aqui para vocês um pequeno texto de introdução. Nele você vai aplicar aquelas regrinhas que a gente já vem estudando, né? Que é sobre encontrar palavras cognatas, que são palavras que se parecem com o português, marcas tipográficas, enfim. Você primeiro vai procurar aqui no texto algumas palavras que se parecem com o português. Por exemplo, Amazon, Florest, que mais? Brasil, Brazilian, Territory, Important, Tropical. Então, assim, várias palavras. Então, quando você encontra essas palavras, você tem que sempre colocar uma pequena tradução do lado. Por quê? Porque na hora de você passar a limpa a tradução, ou até mesmo tentar fazer uma interpretação do texto, você precisa organizar. Porque eu já expliquei para vocês algumas vezes que quando você traduz literalmente, por exemplo, quando você usa o Google Tradutor, ele traduz de forma literal, fica uma coisa meio desconexa, e eu vou já mostrar para vocês. Aqui ele fala o seguinte, ó. The Amazon forest is the largest forest in Brazil, occupying most half of the Brazilian territory. In addition to occupying the territory of 9 other countries, it is considered the most important tropical forest in the world. Entenderam tudo, né? Eu ainda não consegui colocar a legenda, quando aprender vai dar certo, mas a gente vai traduzir. Ele fala o seguinte, que a floresta amazônica, né, ela é a floresta mais extensa do Brasil. E ela ocupa quase, aqui ó, metade do território brasileiro, tá? Além disso, ela ocupa também o território de outros 9 países. E aqui no final ela fala, e é considerada a floresta tropical mais importante do mundo. Por que eu falo para você que é importante você fazer as traduções aos poucos? Porque se você fosse traduzir aqui do jeito que está escrito, seria: e é considerada a mais importante tropical floresta no mundo. Não faz sentido. Então é por isso que você deve traduzir aos poucos e ir montando, não refazendo a frase de acordo com o português. Seguindo aqui, você pode usar o seu conhecimento prévio, né? Que é o conhecimento que você já tem. Por exemplo, ano passado nós estudamos sobre mudanças climáticas, né? E aí nós vimos essa palavra, deforestation, que significa desmatamento, né? Também vimos a palavra environment, que é meio ambiente. Então, assim, essas aqui nesse parágrafo, eu já quero que você utilize o seu conhecimento prévio, tá? Além das palavras cognatas, como aqui a gente já está aqui aparecendo aqui, ó, problems, que é uma palavra cognata. Aqui ele fala, deforestation of the Amazon rainforest is one of the main environmental problems in the world today. Que significa, o desmatamento da floresta amazônica é um dos principais problemas ambientais do mundo hoje, tá? E aqui ele também fala da sua grande importância ao meio ambiente e também ele fala que as causas, né, de desmatamento, o desmatamento causa a extinção de espécies de plantas e animais. Tá vendo? Eu tentei agora traduzir literal e eu me confundi. Ó, eu quis traduzir aqui e ia ficar todo bagunçado. Quando eu quis traduzir aqui, ó, extinção de plantas, animais e espécies. Viu? Porque às vezes quando a gente quer fazer assim de cabeça, a gente acaba errando. E é normal, tá? Por isso que é importante você anotar. Então aqui ele fala que o quê? Que
o desmatamento causa a extinção de espécies de plantas e animais. E também traz como é que é damage em português? Um grande dano, né, ao ecossistema da Amazônia. E aqui ele fala das principais consequências, né, main consequences, que é a extinção de espécies de plantas e animais, imbalance in the ecosystem of the region, que é o desequilíbrio do ecossistema da região, increase air pollution in cases of burning, que é o aumento da poluição do ar no caso das queimadas, né? E também o aumento dos casos de erosão solar. É isso mesmo. E aqui, além desse pequeno vídeo aqui introdutório, eu disponibilizei para vocês um pequeno vocabulário, tá? No Google Classroom, que é um vocabulário bem simples, mas que ele contém muitas palavras-chave, tá? Por exemplo, aqui logo eu já deixei grifada river. Por quê? Você sabe que na região norte tem vários rios. Por exemplo, Rio Negro, Rio Solimões. Como é que você vai falar Rio Negro, Rio Solimões em inglês? Você já deve saber que nome próprio não tem tradução. Então, Rio Negro, você não vai falar Black River. Isso nem existe. Você vai falar Negro River. Por quê? Porque river significa rio e negro é o nome do rio. E como é que fica Solimões? Solimões River, tá? Você tem que se adequar a isso. Outra coisa importante que eu coloquei aqui para vocês, eu separei em algumas seções, por exemplo, animais, né? Aqui nós temos o alligator, que é o jacaré. Pelo que eu sei e pesquisei um pouquinho, não tem crocodile na Amazônia, é só alligator. Eu espero que eu esteja certo. Nós temos vários tipos de monkeys, né, espécies, mas eu não quis colocar assim muito, porque senão ficar muito extenso, mas é uma palavra-chave também. E aqui uma muito interessante, que a gente tem o jaguar, que é a onça, e também aqui, ó, por exemplo, spider, que você sabe que é a aranha, né? Mas também tem a tarântula, que se escreve do mesmo jeito, só se fala de uma maneira diferente. Mas, voltando a atenção onde eu queria, é aqui, ó, que é o famoso boto cor-de-rosa. Como é que eu vou falar boto cor-de-rosa em inglês se a palavra boto não existe na língua inglesa? O que é mais próximo de boto é dolphin, que significa golfinho, tá? Então, ele pode aparecer de duas maneiras. Ele tanto pode aparecer como Pink River Dolphin, que seria o golfinho rosa do rio, seria mais ou menos assim. Ou pode aparecer assim, ó, Amazon River Dolphin, o golfinho do rio Amazonas, tá? Pode aparecer dessas duas maneiras. Ai, professora, mas eu vi um texto onde aparecia boto cor-de-rosa. Não tem problema, também pode aparecer, tá? Por ser uma palavra exclusivamente brasileira, não tem na língua inglesa, não tem no Brasil, meninas. Aliás, não tem nos Estados Unidos. Então, fica aqui também a dica para vocês. Seguido, aqui eu coloquei sobre os insetos, mas é pouca coisa, tá? Não coloquei muita coisa. E outras palavras que é aquela coisa, conhecimento prévio, que é para todo mundo já saber, por exemplo, o que é um climate change, o que é deforestation, greenhouse effect, né? Essa palavra aqui que é bem relacionada à Amazônia, que é pastures, que é a formação de pastos, rainforest, que significa floresta tropical, agora você sabe como é que fala floresta tropical, que é rainforest, mining, que é garimpo, enfim, tem várias palavras e aqui fica para vocês, para que vocês possam aprofundar o estudo de vocês. Então, é só isso, bye!